Você já se perguntou como era o mundo antes do dilúvio? Imaginou as paisagens exuberantes, as culturas e os costumes que precederam a grande inundação bíblica? Este conhecimento, intrinsecamente ligado à nossa herança cultural e religiosa, pode nos revelar aspectos surpreendentes sobre a história da humanidade e a relação do homem com a natureza. Descubra as possíveis respostas a essas questões fascinantes, sem recorrer a especulações sem fundamentos, mas a partir de uma análise contextualizada dos relatos bíblicos, uma fonte rica em detalhes que podem nos levar a uma compreensão mais profunda sobre o passado. Este conteúdo promete desvendar segredos sobre o mundo pré-diluviano, desvendando os possíveis aspectos que moldaram a história da humanidade. A narrativa bíblica do dilúvio, embora carregada de simbolismo e significado espiritual, também oferece pistas valiosas sobre o estado do mundo antes da catástrofe. Ao analisarmos cuidadosamente os relatos, podemos vislumbrar um mundo possivelmente diferente do que conhecemos. Longevidade excepcional, paisagens exuberantes, sociedades e costumes sem a complexidade de eras posteriores. Compreender como era esse mundo pré-diluviano nos permite estabelecer um ponto de referência para analisarmos a evolução da civilização e refletir sobre as transformações que moldaram a nossa história. Além disso, você terá acesso a um universo de reflexões sobre a relação entre o ser humano e o meio ambiente, os limites da nossa capacidade de entender o passado e as influências das nossas ações sobre o futuro. O estudo do mundo pré-diluviano oferece um panorama fascinante sobre o passado da humanidade e as origens das nossas próprias tradições. Este conhecimento proporciona uma perspectiva única sobre a importância do estudo da história, tanto em seus aspectos mais tangíveis quanto nos aspectos espirituais que a permeiam. Imagine a possibilidade de reconstruirmos, mesmo parcialmente, uma paisagem antes da grande inundação. Descubra as características do ambiente, a forma de vida e as estruturas sociais presentes em uma época marcada por uma singularidade peculiar. A análise do mundo pré-diluviano, através da lente bíblica, nos possibilita aprofundar nossas reflexões sobre como o ser humano interagiu com a natureza, a forma como as sociedades se organizaram e a influência do pecado na conduta humana. A jornada de desvendar os mistérios do passado, através da análise do contexto bíblico, propicia um diálogo entre a fé, a história e a razão, abrindo as portas para inúmeras reflexões sobre o curso da humanidade e os desafios que enfrentamos. Compreender esse passado, por mais incerto que seja em detalhes, nos permite entender melhor a nossa presente realidade. Você encontrará um estudo aprofundado, repleto de informações contextualizadas e argumentos convincentes, baseados na interpretação dos relatos bíblicos. Este conhecimento vai além da mera curiosidade, proporcionando um olhar mais aprofundado sobre a história da humanidade e a relação intrincada entre fé e razão. Explore diferentes interpretações dos textos bíblicos que descrevem o mundo pré-diluviano, sem esquecer o contexto histórico e cultural em que eles foram escritos. Desvende as possíveis nuances e simbolismos por trás dos relatos bíblicos, com um enfoque na compreensão mais completa do período que antecedeu o dilúvio. Compreender este contexto é crucial para estabelecer conexões importantes entre a nossa história e as nossas crenças, proporcionando um profundo enriquecimento da nossa perspectiva sobre o mundo e a nossa trajetória como seres humanos. Ao concluir este estudo, você estará equipado com uma compreensão mais abrangente do mundo pré-diluviano, proporcionando-lhe uma perspectiva mais ampla e enriquecedora sobre a história da humanidade. Desvendaremos as possíveis características geográficas, as estruturas sociais e os costumes daquela época, com base nos ensinamentos da Bíblia. A chave está na análise contextual dos relatos bíblicos, o que te ajudará a formar uma visão completa e abrangente do passado da humanidade. Ao explorarmos as informações disponíveis na Bíblia, podemos reconstruir um retrato, ainda que fragmentário, do mundo pré-diluviano, com base em interpretações cuidadosas e ponderadas. Lembre-se de que a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua,
e esta jornada oferece insights relevantes para sua compreensão pessoal. O tema, Como era o mundo antes do dilúvio, evoca uma fascinação antiga e um desejo intrínseco de desvendar os mistérios do passado. Ele transcende os limites da simples curiosidade histórica, mergulhando em questões fundamentais sobre a origem da humanidade, a relação entre o homem e a natureza e a percepção da própria história. A busca por compreender esse período pré-diluviano nos leva a questionar a natureza da evolução humana, a forma como as sociedades se organizavam e como o ambiente moldava a vida de nossos ancestrais. Analisar esse contexto é essencial para uma compreensão mais completa do desenvolvimento da civilização e das crenças que moldaram a cultura ocidental. O relato bíblico do dilúvio, parte fundamental de muitas tradições religiosas e mitológicas, oferece um ponto de partida para essa investigação. Embora a narrativa seja frequentemente interpretada como um evento literal, ela nos desafia a explorar possíveis cenários, ambientes e formas de vida que precederam esse cataclisma. É crucial entender que a busca por respostas não se limita apenas ao texto bíblico, mas abrange interpretações históricas, arqueológicas e científicas. A necessidade de conciliar essas diferentes perspectivas enriquece o debate e amplia a compreensão do tema, conduzindo-nos a uma análise mais profunda dos eventos e consequências do passado. Considerando a riqueza da narrativa bíblica, podemos identificar a importância de buscar conexões entre as descrições da vida pré-diluviana e as informações extraídas de outras fontes históricas e arqueológicas. Essa busca por conexões interdisciplinares é fundamental, pois permite uma abordagem mais abrangente e contextualizada do tema, afastando-se da simplificação e favorecendo a investigação criteriosa de nuances e interpretações. O objetivo não é apenas descrever o mundo pré-diluviano, mas sim compreendê-lo em sua totalidade, considerando sua complexidade e a variedade de perspectivas envolvidas. Este estudo proporciona uma oportunidade única de integrar diferentes campos do conhecimento e de fomentar uma análise mais aprofundada do passado. Para compreendermos adequadamente como era o mundo antes do dilúvio, é imprescindível abordar conceitos fundamentais, como a interpretação da narrativa bíblica dentro de seu contexto histórico e cultural. A abordagem deve considerar as possíveis metáforas e simbolismos presentes na descrição do evento, buscando ultrapassar o literal e adentrar nos significados mais profundos e nas mensagens que permeiam os textos sagrados. Compreender os elementos essenciais da cosmovisão da época é imprescindível, pois isso influencia a maneira como as sociedades pré-diluvianas interpretam o mundo ao seu redor. Essa análise minuciosa nos ajuda a entender os possíveis elementos geográficos, a forma como as sociedades se organizavam, os costumes, as tecnologias e as crenças que predominavam naquele contexto histórico e cultural. Somente com base em um sólido entendimento desses pilares fundamentais, podemos desenvolver um estudo mais completo e profundo do mundo pré-diluviano. Finalmente, entender o contexto histórico e cultural em que o relato bíblico foi escrito é essencial para uma compreensão mais precisa e completa do tema. Reconhecendo as circunstâncias históricas em que a narrativa surgiu e os objetivos por trás de sua transmissão, podemos interpretar os fatos de forma mais justa e imparcial. Esta visão abrangente promove uma perspectiva mais ampla e complexa sobre o período pré-diluviano, evitando interpretações superficiais e adentrando em uma análise multifacetada que considera as crenças, os costumes e os desafios enfrentados pelas sociedades antigas. A busca por uma compreensão mais completa do passado é imprescindível para entender o presente e os desafios que nos aguardam. Descubra os mistérios do mundo pré-diluviano. Inscreva-se agora para continuar essa jornada de conhecimento. Compartilhe suas ideias e reflexões nos comentários. Sua participação é fundamental para enriquecer ainda mais este estudo. Juntos, vamos aprofundar nossos conhecimentos. Compreender como era o mundo antes do dilúvio, de acordo com a Bíblia,
exige uma abordagem estratégica e multifacetada. O objetivo principal é extrair informações relevantes dos relatos bíblicos, contextualizando-os com nossa compreensão atual de história, geografia e cultura, sem, no entanto, descartar as possíveis interpretações simbólicas e espirituais que permeiam a narrativa. Ao analisarmos o relato do dilúvio, buscamos não apenas descrever o ambiente, mas também entender as possíveis implicações sociais, culturais e espirituais de uma sociedade que, segundo a Bíblia, viveu em uma época diferente. Isso nos permite uma análise mais profunda do passado e de como ele moldou o presente. Para alcançar esse objetivo, é fundamental adotar uma metodologia de análise cuidadosa. Primeiramente, devemos identificar os principais pontos do relato bíblico sobre o mundo pré-diluviano. Quais são as descrições mais detalhadas sobre o ambiente, a cultura, os costumes e as características sociais daquela sociedade? Analisar a linguagem e o contexto em que essas descrições foram registradas é crucial. Será que o relato está mais preocupado em transmitir uma mensagem moral e espiritual do que em descrever com precisão o ambiente físico? A resposta para essa pergunta vai influenciar a abordagem que adotaremos. É importante questionar as possíveis interpretações históricas e científicas dos relatos bíblicos, considerando a perspectiva da época em que foram escritos. Outro passo fundamental é considerar a interdisciplinaridade. Como podemos usar informações de outras áreas do conhecimento, como a arqueologia, a antropologia e a geografia, para complementar as informações bíblicas? Quais evidências arqueológicas e geológicas podem ajudar a validar ou refutar algumas hipóteses? Ao mesclar diferentes disciplinas, criamos um quadro mais abrangente e rico, levando a conclusões mais elaboradas e bem fundamentadas. Por exemplo, a análise de vestígios arqueológicos de sociedades antigas pode nos auxiliar a entender as estruturas sociais, os costumes e a forma como as comunidades se organizavam. Um passo importante é entender a linguagem simbólica da narrativa. Muitas descrições podem não ser tomadas ao pé da letra, mas sim como representações de valores, crenças e comportamentos da sociedade em questão. Consideremos, por exemplo, as referências a gigantes ou a longevidade excepcional. Essas descrições podem ser vistas como metáforas de uma realidade diferente, ou podem indicar características únicas de uma determinada época. Estabelecer essa distinção entre a descrição literal e a interpretação simbólica é fundamental para evitar interpretações errôneas. Uma visão mais aprofundada nos permite compreender o significado subjacente do relato e suas aplicações para a nossa sociedade. Por fim, a aplicação prática desse conhecimento reside na nossa capacidade de refletir sobre a atual condição humana e nossa relação com o mundo. Como o estudo do mundo pré-diluviano pode nos auxiliar a entender os problemas atuais e os desafios que enfrentamos? A compreensão desse período remoto pode revelar padrões comportamentais que perduram até hoje, fornecendo insights valiosos para lidar com problemas sociais, ambientais e espirituais. Ao compreendermos o contexto histórico e cultural em que a narrativa se insere, podemos aplicá-lo a situações do mundo moderno. A busca pelo conhecimento e a capacidade de análise crítica são fundamentais nesse processo. A narrativa do dilúvio, em sua profunda carga histórica e teológica, apresenta um ponto crucial na compreensão da trajetória da humanidade. Não se trata apenas de uma história antiga, mas de um momento crucial que nos interroga sobre nossa relação com o passado, o presente e o futuro. Compreender como era o mundo antes do dilúvio, de acordo com a Bíblia, não é um exercício puramente acadêmico. Ele nos obriga a confrontar questões fundamentais sobre nossa própria existência e a responsabilidade que carregamos em relação ao mundo que habitamos. Esse ponto crucial nos impulsiona a buscar soluções e perspectivas inovadoras para as questões atuais, que requerem uma análise mais aprofundada do passado. O impacto do dilúvio, segundo o relato bíblico, é significativo em seu alcance. Ele não apenas representou uma grande catástrofe ambiental,
mas também um ponto de virada na história da humanidade. A narrativa se apresenta como um ponto de inflexão, destacando uma transformação profunda na condição humana e na relação entre o homem e o ambiente. A necessidade de compreender esse período pré-diluviano é crucial para o entendimento dessa transformação e suas implicações contemporâneas. A questão que emerge é: como podemos aprender com o passado para moldar um futuro mais sustentável? A análise dessa transformação exige uma abordagem cuidadosa e interdisciplinar. A compreensão histórica, cultural e geográfica é fundamental, mas também é importante considerar a dimensão espiritual e moral da narrativa. As reflexões sobre o pecado, o castigo e a necessidade de mudança podem nos auxiliar a entender a complexidade dos desafios atuais. Por exemplo, o que podemos aprender com o comportamento de sociedades passadas, em particular antes do dilúvio, sobre o equilíbrio entre progresso e sustentabilidade? A resposta não reside em uma simples imitação, mas em uma análise crítica, capaz de extrair lições e aplicar princípios fundamentais a desafios modernos. Esse questionamento nos impulsiona a avaliar as nossas escolhas e a buscar alternativas para uma coexistência mais harmoniosa. Um dos conflitos fundamentais que emerge deste estudo é o conflito entre a possibilidade de progressos humanos e a necessidade de equilíbrio ambiental. O relato bíblico frequentemente associa a prosperidade de épocas passadas com a degradação moral e a consequente necessidade de punição, como o dilúvio. Isso nos convida a questionar: como podemos garantir o progresso humano sem comprometer o equilíbrio do planeta? A solução não está em uma simples negação do progresso, mas em uma busca equilibrada, que contemple o desenvolvimento econômico, social e espiritual sem comprometer a saúde do ambiente. A busca pelo desenvolvimento sustentável depende, em grande parte, de nossa capacidade de aprender com os erros do passado. A urgência em compreender o mundo pré-diluviano reside na necessidade de encontrar soluções para desafios contemporâneos, como a crise climática, a desigualdade social e a degradação ambiental. Ao analisar a narrativa do dilúvio, identificamos um alerta sobre os riscos de um desequilíbrio entre o homem e a natureza. Essa conscientização pode nos levar a uma profunda reflexão sobre a necessidade de praticar a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental, elementos cruciais para a preservação do nosso planeta e de uma vida mais harmoniosa e próspera para futuras gerações. A resposta para esses questionamentos exige uma visão holística do passado, presente e futuro da humanidade. Para compreendermos o mundo antes do dilúvio, segundo a Bíblia, é fundamental desmembrar os relatos e identificar os elementos-chave. Inicialmente, devemos reconhecer que a narrativa bíblica não é um documento histórico no sentido estritamente científico. Ela se insere em um contexto teológico e cultural específico, com objetivos narrativos que transcendem a mera descrição factual. Isso significa que a interpretação deve levar em conta essa multiplicidade de perspectivas. A abordagem, portanto, deve ser analítica e interpretativa, considerando tanto o texto em si quanto o contexto histórico e cultural da sua produção. Um dos primeiros passos é identificar as características do ambiente pré-diluviano descritas na Bíblia. São mencionadas florestas densas, possivelmente com animais de grande porte, o que nos sugere uma rica biodiversidade. Entretanto, a falta de especificidades impede uma reconstrução precisa. Talvez o clima fosse diferente, mais estável ou menos imprevisível do que o que conhecemos hoje. É preciso destacar que a ausência de registros fósseis e arqueológicos diretos dificulta a comprovação dessas hipóteses, o que reforça a necessidade de uma análise contextualizada e interpretativa. Outro conceito fundamental é a longevidade excepcional atribuída aos seres humanos antes do dilúvio. A Bíblia menciona pessoas que viveram centenas de anos, como Matusalém. Essa informação, longe de ser algo isolado, pode refletir uma percepção diferente do tempo e da experiência humana em relação a períodos posteriores. Talvez o estilo de vida ou a própria fisiologia humana fossem diferentes. Esse aspecto
nos convida a questionar se a cronologia apresentada na Bíblia corresponde a um padrão linear de tempo. A descrição de gigantes ou de criaturas de proporções descomunais nos obriga a pensar em interpretações alternativas. Seriam elas referências a animais de grande porte, hoje extintos, ou representações simbólicas de uma realidade diferente? A presença desses relatos exige uma abordagem multifacetada, integrando a análise literal do texto com análises científicas, como estudos paleontológicos e paleoclimáticos. A interpretação dessas narrativas deve levar em consideração a linguagem simbólica e as percepções culturais da época. Além disso, é vital analisar o contexto social e cultural. A Bíblia apresenta, por exemplo, a ideia de uma organização familiar e tribal mais ampla. Podemos inferir que as estruturas sociais eram diferentes das que conhecemos atualmente. Isso sugere a necessidade de ampliar o campo de estudo para compreender a organização social, as relações de poder e o contexto da época. Novos pontos de vista podem ser obtidos pesquisando registros arqueológicos e antropológicos de sociedades antigas. Um último passo importante é considerar os diferentes gêneros literários presentes nos textos bíblicos. A narrativa sobre o dilúvio, por exemplo, combina elementos históricos com narrativas simbólicas e teológicas. Compreender essa complexidade e a pluralidade de interpretações é fundamental para uma análise completa. A narrativa bíblica sobre o dilúvio, assim como outras narrativas religiosas, pode ter diferentes camadas de significado, e explorar essas camadas pode revelar insights mais profundos sobre a cultura da época e as crenças das pessoas que a escreveram. Ao explorar as possíveis características do mundo pré-diluviano, de acordo com a Bíblia, surge a necessidade de abordar as aplicações práticas e os desafios inerentes a essa investigação. Compreender como era o mundo antes do dilúvio não é apenas um exercício acadêmico. Ele nos permite refletir sobre questões cruciais, como a relação entre a humanidade e o meio ambiente, os limites da nossa capacidade de compreender o passado e as implicações de nossas ações presentes. Esta análise não busca substituir os estudos científicos, mas sim complementar e enriquecer nossa compreensão. Um desafio fundamental é a natureza interpretativa da narrativa bíblica. A Bíblia, como um texto religioso, contém mensagens simbólicas e teológicas, além da mera descrição histórica. Extrair informações precisas sobre o ambiente e a sociedade pré-diluviana exige um cuidado especial na interpretação, evitando interpretações superficiais. Imagine, por exemplo, a descrição de gigantes na Bíblia. Essa descrição pode ser interpretada literalmente, ou como uma metáfora cultural, representando uma percepção diferente de tamanho ou poder. A capacidade de discernir essas nuances é essencial para evitar interpretações incorretas. Outro desafio está na falta de evidências materiais. Ao contrário de períodos históricos mais recentes, não existem registros fósseis, artefatos ou documentos que atestem diretamente o ambiente e a sociedade pré-diluviana. Isso nos obriga a depender de interpretações baseadas nos relatos bíblicos e em inferências racionais. A necessidade de encontrar pontos de conexão com outras áreas de conhecimento, como a arqueologia, a antropologia e a paleontologia, se torna vital. Comparemos, por exemplo, as descrições de florestas pré-diluvianas com os estudos paleoclimáticos e paleoecológicos. Uma aplicação prática dessa investigação está na compreensão do impacto das nossas ações presentes no meio ambiente. Ao estudar o suposto ambiente pré-diluviano, podemos identificar possíveis conexões entre os relatos bíblicos e os problemas ambientais atuais. A questão principal é se existia uma relação mais harmoniosa entre a humanidade e a natureza antes do dilúvio. A interpretação dessa relação e suas possíveis implicações para o comportamento humano no presente é fundamental. Podemos, por exemplo, refletir sobre os padrões de consumo e sobre a forma como nossas ações impactam o meio ambiente. Outro ponto importante é o desafio da interdisciplinaridade.
Para uma compreensão mais abrangente, é crucial integrar os conhecimentos da história, da cultura, da arqueologia, da ciência e das humanidades. Imagine um estudo que conecte as descrições bíblicas de paisagens com os estudos geológicos sobre a evolução do ambiente. A análise deve levar em conta as limitações de cada campo de estudo e buscar uma abordagem integral. Ao integrar essas perspectivas, podemos desenvolver uma compreensão mais rica e abrangente do mundo pré-diluviano. Finalmente, devemos reconhecer as limitações do nosso conhecimento. A busca por uma compreensão completa do mundo pré-diluviano continua sendo um desafio, considerando a ausência de evidências tangíveis. A interpretação dos relatos bíblicos deve levar em conta a natureza simbólica e a multiplicidade de perspectivas, valorizando tanto a descrição literal quanto a interpretação contextual. Assim, reconhecendo essas limitações, podemos conduzir uma análise mais equilibrada e enriquecedora. Para aprofundar nossa compreensão sobre o mundo antes do dilúvio, segundo a Bíblia, devemos explorar estratégias mais elaboradas de análise. A simples interpretação literal dos textos bíblicos, embora possa ser relevante em alguns contextos, não é suficiente para captar a riqueza e complexidade da narrativa. É necessário adentrar em diferentes níveis de interpretação, considerando tanto a perspectiva histórica quanto a teológica. Isso requer uma análise mais profunda e matizada, combinando dados da ciência com o rico tecido da interpretação cultural e religiosa. Um ponto crucial é a análise da linguagem utilizada na Bíblia. Como o texto foi escrito em um contexto específico, é imprescindível compreender os códigos culturais e linguísticos da época. Por exemplo, a descrição de gigantes pode ser mais do que uma mera menção a criaturas físicas. Pode refletir uma concepção diferente de proporções e poder, uma metáfora que revela a dinâmica social e a percepção de escala da época. A chave para decifrar essas nuances está na compreensão do contexto histórico e cultural. Utilizando comparações com outras narrativas mitológicas e literárias da época, podemos identificar padrões e simbologias recorrentes. Outro passo essencial é examinar a possível influência de fatores geológicos e climáticos. A Bíblia, em alguns trechos, descreve um ambiente pré-diluviano diferente do atual, sugerindo um clima ou padrões climáticos distintos. Podemos buscar corroborar essas informações com estudos geológicos e paleoclimáticos. Por exemplo, investigações sobre a dinâmica das placas tectônicas e os registros de mudanças climáticas ao longo do tempo podem oferecer dados adicionais sobre o ambiente pré-diluviano, permitindo construir um modelo mais completo e complexo. Considerar dados científicos complementa os elementos da narrativa. A análise arqueológica e antropológica também se torna crucial. Examinando sítios arqueológicos de sociedades antigas, podemos identificar padrões culturais e sociais que podem nos auxiliar a entender possíveis estruturas sociais e costumes da época pré-diluviana. Por exemplo, as estruturas de assentamento e os utensílios encontrados em escavações arqueológicas podem lançar luz sobre a organização social, os recursos disponíveis e as práticas de vida. A comparação entre esses achados e as descrições bíblicas pode fornecer pontos de comparação e complementar as informações disponíveis. Além disso, devemos analisar as implicações teológicas e filosóficas. A narrativa do dilúvio pode ser interpretada como um simbolismo da necessidade de purificação, redenção e mudanças profundas. Considerar as possíveis interpretações teológicas, incluindo as diferentes escolas de pensamento e o contexto cultural em que essas interpretações foram criadas, pode ser vital para entender a mensagem por trás do texto. Uma análise mais profunda pode revelar interpretações metafóricas ou alegóricas em relação às mudanças de paradigma ou aos impactos do pecado na humanidade. Por fim, um estudo de caso significativo seria a análise comparativa de diferentes culturas e suas narrativas de inundações. Ao analisar os mitos de inundações em outras culturas antigas, podemos identificar padrões e simbolismos comuns. Identificar padrões em diversas narrativas pode ajudar a contextualizar a narrativa bíblica do dilúvio
em um contexto cultural mais amplo. Essas comparações podem oferecer perspectivas mais ricas e profundas sobre a importância desse evento na história e nas tradições humanas, levando a uma compreensão mais complexa e completa. Para fortalecer a credibilidade da análise sobre o mundo antes do dilúvio, segundo a Bíblia, é fundamental incorporar dados e opiniões de pesquisadores renomados. A interpretação não se limita à análise literal do texto, mas sim à integração de diferentes perspectivas, reconhecendo as limitações de cada abordagem e buscando uma visão mais ampla e contextualizada. A investigação deve considerar a pluralidade de interpretações e o contexto histórico e cultural em que a narrativa foi escrita. Um ponto crucial é a análise das diferentes interpretações dos textos bíblicos sobre o dilúvio. Especialistas em estudos bíblicos e teológicos oferecem diferentes perspectivas sobre o significado simbólico e literário da narrativa. Por exemplo, alguns pesquisadores argumentam que a narrativa do dilúvio pode ser interpretada como uma metáfora da luta humana contra o pecado e a corrupção. Outros, por sua vez, a veem como um relato histórico, embora com simbolismos incorporados. A diversidade de opiniões demonstra a complexidade da interpretação e a necessidade de uma análise crítica e contextualizada. É essencial considerar evidências científicas para contextualizar as informações bíblicas. Embora a Bíblia não seja um tratado científico, podemos buscar correspondências ou contradições entre as descrições do ambiente pré-diluviano e os conhecimentos geológicos, paleontológicos e paleoclimáticos. Estudos sobre a evolução das placas tectônicas, por exemplo, podem oferecer insights sobre as paisagens e os ambientes geográficos da época. Análises paleoclimáticas podem ajudar a reconstruir possíveis condições climáticas, oferecendo um contexto mais amplo e concreto. Um estudo de caso relevante seria a análise comparativa de diferentes culturas e seus mitos de inundações. A presença de narrativas semelhantes em outras culturas antigas, como a suméria, a babilônica e a mesopotâmica, pode sugerir padrões culturais e crenças comuns. A similaridade nesses mitos pode oferecer insights sobre as possíveis origens e funções da narrativa do dilúvio na cultura judaico-cristã. Observar esses paralelos pode lançar luz sobre a função da narrativa na preservação das memórias coletivas e na transmissão de valores culturais. O exame dos registros arqueológicos também oferece subsídios para a análise. Apesar da ausência de vestígios concretos associados diretamente ao período pré-diluviano, investigações arqueológicas de sociedades antigas podem fornecer dados sobre as práticas e crenças de comunidades pré-históricas e ancestrais. Esses vestígios arqueológicos podem complementar e enriquecer a análise da descrição bíblica do mundo pré-diluviano, permitindo inferências sobre os padrões culturais e sociais da época. É importante ainda reconhecer as implicações reais para a sociedade contemporânea do entendimento do mundo pré-diluviano. A narrativa pode oferecer um reflexo sobre nossa relação com o meio ambiente e sobre a necessidade de equilíbrio entre progresso e sustentabilidade. A interpretação desse período histórico é fundamental para fomentar o debate sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente, incentivando uma postura mais consciente e sustentável. Essa análise, portanto, oferece um rico e complexo ponto de partida para reflexões contemporâneas. Agora, chegando ao cerne da questão, como podemos extrair insights práticos da nossa investigação sobre o mundo pré-diluviano? A resposta, como em muitas questões complexas, não é simples, mas reside na capacidade de analisar a narrativa bíblica com uma mente aberta e crítica, considerando múltiplas perspectivas. Não se trata de encontrar uma única verdade, mas de entender o significado da história para nós hoje. Imagine, por exemplo, o debate em torno da longevidade excepcional das pessoas antes do dilúvio. Alguns estudiosos sugerem que esses números podem ser interpretados simbolicamente, representando uma percepção diferente do tempo e da própria experiência humana. Outros defendem a possibilidade de existirem fatores ambientais ou genéticos
que influenciaram essa longevidade. O ponto é, essa discussão, apesar de não ter respostas definitivas, nos convida a questionar nossas próprias premissas sobre o tempo e a vida. Um aspecto crucial para a análise é a falta de evidências materiais diretas. É fundamental reconhecer que, sem fósseis, ruínas ou documentos da época, nossa compreensão do mundo pré-diluviano permanece parcial. A questão é, como podemos lidar com a ausência de provas materiais? A chave está em usar as informações disponíveis como um ponto de partida para reflexões e interpretações mais amplas. Podemos, por exemplo, comparar a narrativa bíblica com outros relatos de inundações em diferentes culturas. Isso nos ajuda a entender a função cultural dessas narrativas e as possíveis preocupações e crenças da época. Podemos aprender muito sobre a cultura e os valores de um povo observando seus mitos e lendas. Outra dúvida comum: o dilúvio foi um evento literal ou um relato simbólico? Provavelmente a resposta é uma mistura de ambos. O relato bíblico, além de contar uma história de catástrofe, carrega um profundo significado espiritual e cultural. Especialistas acreditam que pode ser visto como uma maneira de transmitir mensagens morais sobre a importância da conduta humana e a necessidade de mudança. A narrativa pode ter sido uma maneira de expressar a necessidade de corrigir rumos, de mudar costumes e de se conectar com algo maior. Analisar a narrativa desse modo nos oferece uma perspectiva diferente que nos permite conectar o passado com as preocupações do nosso tempo. Finalmente, qual a implicação prática para os dias atuais? A busca por compreender o mundo pré-diluviano, mesmo sem respostas definitivas, nos motiva a refletir sobre o nosso relacionamento com o meio ambiente, a importância da responsabilidade individual e coletiva e a necessidade de buscar um equilíbrio entre progresso e preservação. A análise nos convida a questionar nossas ações e a buscar um caminho mais sustentável e ético. Se, por exemplo, a narrativa do dilúvio representasse uma punição por um desequilíbrio com a natureza, isso pode nos levar a refletir sobre a urgência de cuidar do meio ambiente hoje. Podemos criar um futuro melhor a partir de uma análise consciente do passado. Ao concluirmos nossa jornada para compreender como era o mundo antes do dilúvio, de acordo com a Bíblia, podemos sintetizar os principais pontos e definir passos práticos para aplicar esses insights. A busca por entender esse período, por mais nebuloso que seja em termos de provas materiais diretas, nos leva a reflexões profundas sobre a nossa relação com o passado, o presente e o futuro. O objetivo não é apenas descrever um período remoto, mas extrair lições valiosas para o nosso tempo. Primeiro, reconhecemos a importância da interpretação contextualizada da narrativa bíblica. A história do dilúvio não deve ser vista apenas como um relato literal de um evento geológico, mas como um texto carregado de simbolismo e mensagens teológicas. Analisar a linguagem, os costumes e a cultura da época em que o texto foi escrito é fundamental para compreender seu significado real. Imagine aplicando essa mesma perspectiva a outras narrativas históricas. Como podemos extrair significado e lições de diferentes culturas, levando em conta seus contextos específicos? Segundo, percebemos a necessidade de integrar diferentes perspectivas para uma compreensão mais completa. Enquanto a Bíblia fornece uma visão religiosa sobre o mundo pré-diluviano, a arqueologia, a antropologia e a ciência geológica oferecem outras lentes para entender esse período. A integração dessas perspectivas amplia nossa compreensão, reconhecendo as limitações e potenciais distorções de cada abordagem individual. Esse processo nos incentiva a uma busca mais interdisciplinar do conhecimento, integrando diferentes campos de estudo e perspectivas. Imagine aplicar esse pensamento crítico a questões sociais atuais, integrando a visão de especialistas em várias áreas para obter uma compreensão mais ampla de um problema. Terceiro, a importância de refletir sobre os ensinamentos extraídos. Apesar da ausência de comprovações materiais definitivas, os relatos bíblicos oferecem pontos de reflexão cruciais sobre a nossa relação com o meio ambiente.
as nossas responsabilidades individuais e coletivas e a importância de buscar um equilíbrio sustentável. Qual seria o reflexo dessa narrativa no nosso presente? É uma jornada de aprendizado contínuo, que não tem como objetivo obter todas as respostas, mas sim estimular a busca por soluções e a formação de um futuro melhor. Aplicando esses ensinamentos, podemos questionar nossos hábitos e padrões de comportamento. Para aprofundar o seu conhecimento, sugiro que você pesquise sobre interpretações contemporâneas da narrativa do dilúvio. Lembre-se de que a busca por conhecimento não tem um fim. É um caminho infinito de exploração. Incentivo-o a pesquisar diferentes abordagens, considerar diferentes perspectivas e buscar relacionamentos com especialistas no campo. Esta é uma jornada intelectual, uma oportunidade de expandir sua compreensão e de se conectar com a riqueza da história humana. Por fim, lembre-se de que a busca por entendimento não termina aqui. Este aprendizado nos convida a uma reflexão contínua, um diálogo com o passado, o presente e o futuro. Continue explorando, aprofundando seus conhecimentos e aplicando os insights obtidos a questões que moldam o nosso tempo. Você terá um futuro mais rico e mais crítico se continuar a sua jornada de busca pelo conhecimento. Ao contemplarmos o mundo antes do dilúvio, de acordo com a Bíblia, não estamos apenas mergulhando em um passado distante. Estamos nos confrontando com questões fundamentais sobre a nossa própria humanidade. A busca por desvendar as paisagens, os costumes e as culturas pré-diluvianas nos leva a um exercício de imaginação e análise que nos desafia a olhar para o nosso presente e o nosso futuro com olhos mais críticos e reflexivos. É uma viagem que nos convida a questionar nossas próprias convicções e a buscar um entendimento mais profundo da nossa história e da nossa relação com o mundo ao redor. A narrativa do dilúvio, com seus simbolismos e suas possíveis interpretações, nos apresenta um espelho que reflete os nossos próprios desafios. Ela nos lembra das consequências das nossas escolhas e da nossa relação com o meio ambiente. Imagine, se a narrativa do dilúvio representar uma crítica ao desequilíbrio entre o homem e a natureza, qual a nossa responsabilidade hoje em lidar com os desafios ambientais que enfrentamos? Essa reflexão nos impele a buscar soluções mais sustentáveis e a nos engajar em práticas que promovam um futuro mais equilibrado. A busca pelo conhecimento não se limita ao passado, mas se estende à compreensão das possíveis consequências das nossas ações presentes. A falta de evidências materiais concretas sobre o mundo pré-diluviano nos convida a adotar uma postura mais humilde e reflexiva. Não estamos procurando certezas absolutas, mas sim um caminho para uma compreensão mais profunda da nossa existência. A ausência de respostas definitivas abre um espaço para a imaginação, para a curiosidade e para a constante busca por conhecimento. Imagine aplicar essa postura investigativa em outros campos da sua vida, questionando e explorando diferentes perspectivas sem se prender à busca incessante por respostas categóricas. A jornada para compreender o mundo pré-diluviano nos leva a um aprendizado profundo. É um convite a explorar outras narrativas históricas e mitológicas, buscando padrões e significados ocultos em diferentes culturas. Cada pesquisa, cada análise, cada reflexão pode nos levar a novos caminhos e a uma compreensão mais complexa da experiência humana. Isso pode inspirar a uma jornada de busca pelo conhecimento em outros campos, instigando a busca por novas perguntas e novas conexões. Por fim, a busca por entender como era o mundo antes do dilúvio não tem um fim. É uma jornada que nos acompanha ao longo da vida, nos desafiando a questionar, a refletir e a buscar novas formas de compreender o mundo à nossa volta. É um convite a continuarmos explorando tópicos relacionados, a mergulharmos em novas pesquisas e a aprofundarmos nossa compreensão da história, da cultura e da nossa própria humanidade. Este é um aprendizado contínuo, um desafio que deve nos acompanhar em todas as etapas da vida, nos impulsionando a questionar, a buscar e a criar um futuro melhor.